Aí, tá filmando. Ó, então presta atenção. Aqui, a gente fala que, no começo, está escrito na Bíblia que no princípio era o verbo. Nesse sentido, o verbo é a palavra, porque Deus disse, haja luz e houve luz, né? Então, a linguagem verbal, nós vamos compreender que é toda a linguagem que faz uso da palavra. Então, eu posso me comunicar com você utilizando a palavra. Olha só, que interessante. Oi, tudo bem? Isso é uma palavra. Mas eu também posso me comunicar com você sem utilizar a palavra. Por exemplo, linguagem verbal. Uma placa de banheiro, na porta de um banheiro, você tem aqui, ó, a palavrinha ela. Então, o que a linguagem verbal exige que você saiba? Você tem que saber uma língua e você precisa saber ler e escrever. A linguagem verbal, ela exige que você saiba ler, né? Você consiga ler e escrever, talvez até, às vezes até apenas ler, para você conseguir se comunicar verbalmente com alguém, né? Você, por meio da fala também, às vezes você não sabe ler, não sabe falar, né? Então, você não pode chamar besteira aqui. Só que assim, quando eu falo de linguagem verbal, eu estou falando da comunicação que faz uso da palavra. Você utilizou a palavra, ela, então a linguagem é verbal. Quando você não utiliza a palavra, que é, por exemplo, tem a mesma placa de banheiro, só que em vez de eu ter a palavra ela, eu tenho esse desenhozinho aqui, ó. Eu tenho esse desenhozinho aqui, né? Aí aqui eu vou fazer um vestidinho. Ó, tá vendo? Aqui parece o quê? Uma menininha, não parece? Então tem palavra aqui? Não. Mas você consegue entender que é uma entrada período está pensando mulheres? Então houve comunicação? Houve comunicação. Se houve comunicação, houve o quê? Linguagem. Porque linguagem é o quê? Toda forma de comunicação. Mas nesse caso aqui a linguagem tem palavra? Não. Então a linguagem que tipo? Não verbal. E essa aqui? Ela. Então tem palavra? Tem. Então que tipo de linguagem? Verbal. Então, Tem palavra. E a comunicação, é exatamente isso. Então, quando eu falo em texto, eu adoro quando a pessoa aprende. Quando eu falo em texto, o que é texto? Texto é todo enunciado. Quando eu falo em enunciado, professor de português tem uns nomes difíceis, né? Fala umas coisas que a gente não fala, é igual pretérito. Quem é que fala pretérito, gente? Ninguém fala pretérito, todo mundo fala passado. Aí você vai falar de português, pretérito, imperfeito, indicativo, a pessoa corre. Mas pretérito é passado. Mas vamos lá. Quando eu falo assim em texto, o que é texto? Texto é todo enunciado. E quando eu falo enunciado, eu estou falando no objetivo de comunicação. Você abre a boca quando você tenta se comunicar. Se você falar assim sozinha, nossa, você não está se comunicando, não é um enunciado ali. Você está falando com você mesmo, não tem o objetivo de comunicar com ninguém. Mas quando eu pretendo, por exemplo, fazer o que eu estou fazendo aqui, eu estou me comunicando com você, cada frase que eu estou dizendo aqui agora é um enunciado, estou fazendo uma enunciação, fazendo um discurso, colocando você mesmo uma conversa comigo. Então, o que é um texto? O texto ele é uma representação de uma língua e também é uma forma de comunicação. Porque eu não me comunico por meio de um texto, então o texto também eu utilizo para a linguagem. Mas o texto, ele tem que ter palavra, o texto não tem que ter palavra. Texto, ele tem que ter uma coisa para chamar de texto, é isso aqui, ó. Ele tem que ter sentido. Texto, você tem que ter, para chamar de texto, tem que ser um enunciado que faça sentido. Tem que ter uma correspondência de sentido, tanto para quem escreve, para quem produz o texto, né, que no caso seria o emissor, para quem recebe aquela mensagem. Você está entendendo? Então aqui, por exemplo, o texto tem que ter sentido. Ele precisa ter palavra? Não. Porque quando o texto ele tem palavra, ele é um texto escrito em qual linguagem? Verbal. Quando ele não tem palavra, é um texto escrito em qual linguagem? Não verbal. Então, por que eu preciso? Eu preciso ter como a minha competência como comunicador, ela vai exigir de mim o quê? Que eu consiga entender, me comunicar por meio da linguagem, que é uma forma de comunicação. Quando ela estiver utilizando a palavra, e se utilizar a palavra, eu tenho que dominar o quê? A língua. Né? Tanto para falar quanto para escrever. Agora, se eu não domino muito a língua, eu vou trabalhar com a linguagem verbal. É por isso que nós temos vários textos nos concursos, caem tirinhas, caem quadrinhos, charges, para que você trabalhe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E aí a linguagem verbal e não verbal, ela vai dar origem ao que nós chamamos de linguagem mista. O que é linguagem mista, Rachel? Linguagem mista é quando eu misturo linguagem verbal, ou seja, palavra com não verbal. que é o que eu estou fazendo aqui.
Aqui no nosso quadro, você quer tirar uma foto do quadro, por favor? Nesse quadro aqui, ó, eu tenho exemplos de uma linguagem mista. Porque eu tenho aqui um desenho. Quadros, palavras. Palavras, e nome. isso, palavras e desenhos, né? Quando eu tenho os desenhos aqui, ó, desenhei uma camisa, aqui eu tenho um exemplo de linguagem mista. Lembrando que a linguagem mista é aquela que vai misturar, na verdade, né? Linguagem verbal com linguagem não verbal. Linguagem verbal é aquela que tem palavra. Aí, tendo palavra, Raquel, a gente vai ser obrigado a conhecer essas regrinhas gramaticais. É por isso que você tem que saber o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um artigo, sabe? Porque senão você não consegue utilizar a linguagem verbal. Beleza? Mas, Bruno, eu posso ter um texto na minha prova sem nenhuma palavra? O que você acha? Você pode ter um texto sem nenhuma palavra? Pode, porque é um texto escrito em linguagem não verbal. É um texto produzido em linguagem não verbal. Não importa se é verbal ou não verbal. O que tem que ter é sentido. Às vezes você encontra ali uma imagem, por exemplo, da Tarsila do Amaral, de algum pintor, do Van Gogh, alguma imagem para você interpretar. Aí você fala assim, gente, mas não está falando nada aqui. Está assim, está se comunicando com você, está assim. Não está se comunicando por meio da fala, mas está se comunicando por meio das imagens. Essa parte ficou clara para você? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa sim, essa pode questão perguntar. Mista. A linguagem mista é aquela que mistura verbal com não verbal. Então, por exemplo, quando você tem assim, ó, uma placa de banheiro, e nessa placa de banheiro você tem assim, ó, ele, e logo abaixo você tem, ó, esse aqui é um exemplo de linguagem mista. Tem a palavra verbal, a palavra e o desenho. Entendeu? Sim. Então você misturou. As tirinhas, por exemplo, as charges, elas são escritas em linguagem mista muitas vezes. Às vezes não aparece, às vezes não tem nem palavra, né? Aí você faz essa interpretação. Então o texto, por que eu estou dando essa aula? Que é para nós começarmos a falar de morfologia. Mas nós vamos fazer uma aulinha aqui agora sobre a interpretação de um texto, uma prova de concurso, que era aqui em 2015, da Prefeitura Municipal de Rodrigo Martins, que é uma provinha de fiscal de transporte. Essa aqui é uma prova de fiscal de transporte, né? E aí nós vamos ler um texto e fazer a interpretação. Então, para isso, eu preciso que você entenda, presta atenção, olha para mim rapidinho, o que é um texto, por que o nome é texto. E aí, assim como um texto ele é um tecido e ele é feito linha por linha, um texto escrito, ele vai ser construído como frase por frase. Você tem uma frase, e aí você para uma frase, terminou uma frase, começa outra, aí você fecha um parágrafo, entendeu? Sempre compreendendo que frase, aí nós vamos entender depois o que é frase, o que é oração,